Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu gostaria de te apresentar aqui o segredo que foi responsável por me fazer faturar milhões de reais na internet. Só que hoje eu não vou falar de um segredo técnico, apesar deles serem importantes, o que eu quero abordar aqui é uma chave mental que quando você vira na sua cabeça você consegue ter muito sucesso em qualquer área que você quiser. Então eu gostaria de começar te dizendo que geralmente durante um dia nós temos entre 50 a 60 mil pensamentos todos os dias, só que esses pensamentos ocorrem de forma automática, ou seja, é como se você fosse um animal. Você não produz ou cria seus próprios pensamentos, a maioria deles não, eles acontecem para você sem controle. É como se os pensamentos fossem um instinto seu, um instinto da sua própria mente de pensar vários pensamentos em direções diferentes. E aí, o que acontece? A nossa energia, assim como o nosso tempo, é algo limitado. Nosso tempo, um dia nós vamos morrer. Nossa energia, uma hora ela se esgota, nós não temos um nível de energia infinito. E essa energia se dissipa entre vários pensamentos, entre 50 a 60 mil pensamentos por dia, que é a média que um ser humano tem. Agora, qual que é o segredo para que você desenvolva uma habilidade de ultrafoco? Sua mente está indo para todas as direções. Vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Se você consegue pegar esses raios mentais que estão indo para um lado, para um lado, para um lado, essa energia que está dispersada, e focar em um único lugar, você consegue ir em direção aos seus objetivos. Ou seja, é como se sua mente fosse uma máquina que está jogando, desperdiçando energia de forma automática para todos os lados. E se você conseguir controlar essa máquina por meio da sua força de vontade, por meio da sua consciência, e direcionar esses raios de energia que são os seus pensamentos para um único foco, você consegue colocar muito poder naquilo que você está fazendo. Ou seja, quando você direciona seu foco que está disperso para um único lugar, você consegue praticamente construir qualquer coisa, qualquer ideia que você coloca na sua mente, porque sua mente vai estar unifocal com aquele objetivo, com aquela coisa que você se propôs a fazer. Porém, existe um método para desenvolver este ultrafoco. E é esse método que eu quero abordar para você nesse vídeo. E olha, eu já tentei várias coisas e existem várias coisas que te ajudam, como por exemplo, dormir bem, levar um estilo de vida saudável, se alimentar bem, fazer exercícios físicos. Todos esses tipos de coisas aumentam seu nível de dopamina, que aumentam sua motivação e te deixam mais enérgicos para conquistar as coisas que você quer. Porém, além disso, que é essencial, existe um grande segredo, a cereja do bolo, que é a coisa que mais me ajuda, que é a meditação. Lembra que eu te disse no início desse vídeo que nós temos entre 50 a 60 mil pensamentos por dia? Bom, existe um método para a gente reunir esses pensamentos e focar esses pensamentos em um único objetivo. E por meio da meditação isso é feito. Agora, eu gostaria de te explicar que existem duas formas de meditação que você pode estar utilizando para aumentar o seu foco. O primeiro tipo de meditação é a meditação de observação. O que é uma meditação de observação? É quando você vai sentar em alguma postura onde seu corpo fique ereto, apoiar seus braços, suas mãos, fechar os olhos e simplesmente começar a observar os seus pensamentos por um determinado período de tempo, seja 10 minutos, 20 minutos ou o tempo que você tiver disponível. Com isso, você vai observar seus pensamentos como se seus pensamentos fossem uma coisa paralela a você, que eles não fossem você. Ou seja, você vai observar seus pensamentos como se seus pensamentos fossem um filme que estivesse passando na sua mente. Você é o telespectador. E você vai assistir esses pensamentos sem julgar com eles, sem chegar e pensar, nossa, eu pensei isso aqui é terrível, tananã, nossa, como é que uma coisa absurda dessas passa pela minha cabeça? E quando você começar a observar seus pensamentos, você vai ver que muitas das vezes os piores tipos de pensamentos passam pela sua cabeça, coisas horríveis. Por quê? Porque a sua mente não necessariamente é você, é a sua ética, é a sua moral, a sua mente é um mecanismo automático. Então, nesse tipo de exercício, nós vamos observar a nossa mente com a nossa consciência, ou seja, vamos colocar os pensamentos como algo externo a nós. Por quê? Se nós conseguimos controlar nossos pensamentos,
Necessariamente não somos nossos pensamentos, não somos nossa mente, mas sim a consciência que observa aqueles pensamentos. Então, se você, ao fazer essa prática, você começa a ganhar mais consciência. O que é ganhar mais consciência? É ganhar o poder de atenção, porque observando seus pensamentos ali durante 20 minutos, ao longo do tempo você começa a se distanciar dos seus pensamentos e você toma consciência também dos seus pensamentos. Se você tem entre 50 a 60 mil pensamentos por dia, geralmente você presta atenção em 400, 500 pensamentos que você teve. Quando você começa a fazer essa prática, você começa a prestar atenção em um número muito maior de pensamentos, ou seja, você consegue ver, acompanhar o fluxo mental da sua mente muito melhor. E aí, pessoal, o que vai acontecer quando você começar a fazer essa prática é que no início a sua mente vai estar super agitada, ela vai se dispersar para todos os lados, mas à medida que você for observando ela ao longo das semanas, dos meses, dos anos, o seu fluxo mental ele vai começar a diminuir. Ou seja, esses pensamentos desordenados que estão indo para todos os lugares, eles vão começar a ficar mais escassos. Se sua mente fosse um mar, antes de você fazer esse tipo de coisa, esse tipo de prática, é como se ele fosse um mar turbulento, que tem jogando ondas para todos os lados e tananã. E depois que você começa a observar seus pensamentos, essa maré da sua própria mente vai se abaixando. Ela vai andando mais calma, tranquila, você vai se sentindo mais em paz, mais pacífico e ganhando um novo foco, um novo poder mental. O objetivo dessa prática, no sentido de concentração, é você ganhar a habilidade de acompanhar seus pensamentos, acompanhar sua atenção, para que você progrida para a próxima prática, que é a prática de concentração. Nesse tipo de prática de concentração, o que nós fazemos? A gente já consegue acompanhar os nossos pensamentos, certo? Então nós escolhemos um objeto de meditação, ou seja, um pensamento, seja uma imagem, seja uma vela que você pode olhar, um ponto na parede, enfim, um mantra, uma palavra. E você vai pegar todos esses pensamentos que estão indo para cá, vai pensar no teu cachorro, vai pensar na tua namorada, tua esposa, seja lá, vai pensar, seja lá o que for. Você vai pegar todos esses pensamentos e trazer eles para um único foco, que é o objeto da meditação escolhido. E esse objeto da meditação pode ser todos esses que eu falei, eu vou dar mais alguns exemplos aqui. Até mesmo o silêncio pode ser seu objeto da meditação. E aí, sempre que seu pensamento se desviar para um lado, sempre que você pensar em alguma outra coisa, isso vai acontecer, é muito comum, você vai trazer ele de volta para o seu foco, que é o seu objeto da meditação. E ao fazer esse tipo de prática de meditação de concentração, que ela vai funcionar muito melhor se você já consegue observar seus pensamentos, porque senão você vai tentar se concentrar por um momento, você vai começar a pensar sobre, sei lá, uma pizza que você comeu e esquecer do que você estava fazendo. Então, eu realmente recomendo você fazer a observação durante um tempo primeiro, pelo menos 1, 2 meses, e depois começar a fazer observação e concentração, ok? Você vai ver que vai ajudar muito, são coisas complementares uma com a outra. E aí, você vai pegar todos esses pensamentos de pizza, de sei lá, e trazer para aquele objeto de meditação. O que vai acontecer é que a sua mente vai começar a se tornar muito mais focada. Aquela consciência vai começar a observar muito melhor os pensamentos e direcionar muito melhor a sua força de vontade. O seu nível de energia vai ficar muito maior. Por quê? Porque sua atenção, que antes era dispersa entre muitos pensamentos o tempo todo, ele vai dar uma acalmada. Ou seja, você vai estar com a mente um pouco menos dispersa. E quanto mais focada a sua mente, mais energia você tem. Fazendo isso, você vai ganhar mais energia mental que você pode aplicar para fazer qualquer coisa na sua vida. Então, esse é o passo fundamental. Mas agora vamos entrar em uma parte importante. Mas que tipo de objeto de meditação usar? Bom, o que é mais fácil, na minha opinião, é você utilizar um objeto de meditação que seja um mantra. O que é um mantra? É basicamente uma palavra ali que você repete várias vezes. E ao focar nessa palavra várias e várias vezes, você vai distraindo a sua atenção de outros pensamentos. Ou seja, você tem um mantra que, por exemplo, seja Jesus, exemplo. E aí você pensou pensa num cachorro, vem um pensamento de cachorro, você volta lá a sua concentração e fala para você mesmo, Jesus, 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 Jesus.
ou seja lá qual mantra for, seja qual for a sua religião. Eu costumo usar mantras indianos, mas como a maioria da população é cristã, eu dei esse exemplo, qualquer palavra serve. O importante é você direcionar a sua atenção para uma única palavra. Se você for cristão, você pode utilizar alguma oração, como por exemplo um rosário, e focando nas palavras do rosário e trazendo sua atenção para cada oração. Só que um mantra geralmente costuma ser palavras menores, por exemplo, 3 palavras. Um mantra famoso hindu, Om Namo Shivaya. 3 palavras. Então, quando você tem um mantra muito grande, muito longo, é mais fácil você se distrair e pensar em outra coisa. Estou dando esse exemplo aqui. Então, se você for escolher, quando você for escolher algum mantra, seja alguma palavra, seja alguma frase, seja lá o que você for selecionar, selecione algo que não seja muito extenso para que você consiga focar mais fácil, ok? E ao repetir isso durante um bom período de tempo, algumas semanas, para alguns meses, isso é uma coisa de longo prazo. Treinar sua mente por meio da meditação é como ir na academia. Você vai na academia para ficar forte, treinar seu corpo, e você faz meditação para treinar sua mente. Claro que pode ter um propósito espiritual se você for uma pessoa espiritualista, mas se você não for, esse tipo de prática vai funcionar e gerar os efeitos do mesmo jeito, porque é um treinamento mental e existem vários estudos científicos que comprovam os benefícios da meditação para a sua saúde, para o seu bem-estar, para o seu foco, para a sua concentração. Então vai ser bom para ti, independente de qualquer escolha religiosa, independente de qualquer fé que você tenha, ok? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Sua mente estando mais focada, com mais energia por meio dessas práticas que você vai estar executando, você vai também desenvolver a habilidade de transferir esse nível de atenção para o seu trabalho, para os seus projetos, para as suas coisas que você está trabalhando. Se você não tem prática meditando, isso vai ser mais difícil de fazer. Por quê? Porque você ainda não tem controle sobre o fluxo dos seus pensamentos, nem o mínimo. Isso é uma coisa que você só vai adquirir com anos de prática, o controle sobre seus pensamentos total. É uma coisa que eu não tenho ainda. Mas eu tenho um certo mínimo controle de conseguir aquietar minha mente, direcionar minha mente para um foco e fazer aquilo. E isso me permitiu faturar milhões, construir múltiplas empresas milionárias na internet, ter ideias muito boas de produtos e coisas para vender. E, enfim, várias coisas do tipo. E aí, quando você for trabalhar, depois de você ter aprendido essa habilidade, você vai começar a acompanhar seus pensamentos. Por exemplo, eu estou completamente, nesse exato momento aqui agora, consciente de que eu estou falando com você e do que se passa na minha mente enquanto eu estou falando. Eu estou consciente das sensações do meu corpo, eu estou sentindo minha perna, e você começa a estar mais atento à medida que você vai fazendo essas práticas, ok? E aí, quando você estiver trabalhando e sua mente se distrair, por exemplo, sua mente vai chegar e pensar em um coelho, ou, sei lá, uma discussão que tu teve com o teu parceiro, com tua parceira, enfim. Você vai chegar e conseguir retrair a sua atenção desse pensamento, disso que está acontecendo, de volta para o seu trabalho, que é o objetivo do seu foco. E fazendo isso o tempo todo, sua atenção se desvia, foca. Sua atenção desvia, foca. Foca, 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 foca. Você vai construir seus objetivos, você vai construir seus planos de uma forma muito mais rápida e muito mais assertiva, porque a sua mente, que antes era dispersa, agora se torna focada. Sua atenção é como se fosse uma bola de energia, vamos supor aqui. Imagina uma bola de luz branca na sua mente. Quando você pensa em alguma coisa, essa bola de luz branca caminha para aquele objeto ali que você está pensando. Você pensa em outra coisa, caminha para aquele outro objeto. Quando você pensa em uma única coisa, aquela bola de energia se torna estável, luminosa, focada, se amplia. Então, se essa bola é pequenininha, quando você pensa coisas pequenas, quando sua mente está dispersa rapidinho para vários pensamentos, você está mandando pouquíssima energia, dispersando sua energia em várias coisas pequenas. Quando você tem um ultra foco em alguma coisa, você está com uma bola de energia, uma bola de atenção muito grande no seu objetivo que você está fazendo agora. E com isso, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. Então, qual que é a minha dica? Assim como você deve treinar o seu corpo para ter um corpo saudável, levar uma vida saudável, você deveria treinar com sua mente por meio da meditação para alcançar os seus objetivos, independente de qual religião você tenha, do que você acredite. Esse tipo de prática vai fazer muito bem para você. É isso, espero ter te ajudado e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.